Boa. Ô Caio, e aí agora eu queria trazer até o papo um pouquinho mais para esse ambiente brasileiro e também justamente aquilo que a gente falava sobre esse sentimento um pouco mais otimista, porque saiu agora há pouco, inclusive, vendas no varejo caindo 0,8, né? Veio pior do que o esperado no mês de julho em relação ao mês de junho. Esses dados foram divulgados pelo IBGE. Se esperava um dado melhor, principalmente pelo fato de ontem a gente ter visto aquele volume de serviço vindo melhor do que o esperado, trazendo aí, de repente, um sentimento de que a economia brasileira estaria engatando uma melhora e que justifica, inclusive, todas essas revisões de PIB para cima, de inflação para baixo, como a gente tem visto nos últimos relatórios Focus e também os últimos relatórios de grandes bancos, grandes instituições financeiras. Uma queda, né, um dado pior nas vendas no varejo, tá certo que é o mês de julho, a gente ainda tem agosto aí pela frente para fazer as anotações e para sair os dados também, mas o que isso pode trazer de consequência, o que isso pode significar para a economia brasileira, uma venda no varejo ruim, né? Embora o serviço tenha vindo bom, né, que é um sustentáculo aí da economia, inclusive gerador forte de emprego. Como que você avalia esse dado, Caio? Eu não verifiquei, realmente eu vi esse dado pingar aqui para mim um pouquinho agora, antes da gente entrar, né? Saiu agora há pouco. Mas uma coisa que é importante de se analisar em dados de varejo é o seguinte: você precisa observar a sazonalidade. Sazonalidade é mais ou menos o seguinte: vai ter período do ano em que as coisas vão melhor naturalmente e períodos do ano em que a situação vai pior. O exemplo mais fácil da gente entender isso é a diferença entre o período de safra e o período de entre-safra. Quando a gente tem ali as colheitas acontecendo, os produtos começando a circular dos armazéns e sendo exportados, indo para a mesa das pessoas, versus o período em que está sendo plantado, está sendo adubado e tudo mais, e que não tem essa queda. Por que eu estou usando essa analogia? Em um período de safra, né, de colheita, você vai ver que os preços vão dar uma normalizada. E você vai ver que a oferta e esses preços vão dar uma normalizada porque a oferta dos produtos vai ficar maior naturalmente, porque você está colhendo. Em períodos de entre-safra, o contrário acontece. A oferta tende a ficar menor e os preços tendem a dar uma oscilada para cima. Por que eu estou falando isso? No Brasil, tradicionalmente, o varejo ele leva em consideração a sazonalidade das chamadas datas comemorativas. Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Natal, que é uma das que mais movimenta e tudo mais. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Olhando dados de varejo, historicamente, e é por isso que eu digo, eu não olhei esse dado ainda dessazonalizado para ver se isso demandaria uma preocupação real. Mas quando a gente olha historicamente, mais para o meio do ano, a gente não tem tantas datas comemorativas assim que costumem movimentar o varejo. Então, é um dado negativo? É um dado negativo. Pior do que o esperado? Beleza, pior do que o esperado. Não necessariamente isso significa que vai trazer uma reversão para a trajetória do crescimento que tem sido revisado todas as semanas. Mas, de novo, quando você for olhar dados que dependem de datas comemorativas, como é o caso do setor de varejo no Brasil, vale sempre você, além de consultar o dado que tiver saído referente àquele período, verificar qual é aquele dado dessazonalizado, quando você conseguir ter acesso a esses dados, e também verificar o que é que significa quando aquele dado já está dessazonalizado. Porque, digo novamente, pode ser que seja uma queda de 0,8, tal, pior do que o esperado, mas talvez em linha com o que já acontece historicamente. Como, por exemplo, geração de empregos nessa época não costuma ser tão elevado quanto está sendo agora. Então, quer dizer, agora, pelo lado do emprego, por exemplo, a gente vê que está acima do esperado, que é uma coisa muito positiva, porque chega mais no meio do ano, as pessoas geralmente andam meio de lado, estão fazendo já planejamentos para o final do ano, principalmente, né, como você bem mencionou, Felipe, setor de serviço, setor de varejo são muito fortes no Brasil, muito presentes no PIB, né, contribuem muito para a geração de emprego e de renda. Então, quer dizer, é um período que as pessoas não estão necessariamente contratando, e ainda assim está subindo. Então, há ainda de se verificar a dessazonalidade desse dado, e fica a dica para você: todas as vezes que saírem dados de varejo, para você não dizer, meu Deus do céu, a tendência se reverteu completamente, e nem estamos decolando, observe os dados dessazonalizados. Isso faz muita diferença.